Hoje vamos olhar para um debate intenso e complexo sobre a história recente de Moçambique. A questão central é provocadora. Será que o país foi, de alguma forma, recolonizado ou será que o que vimos foi um colapso a partir de dentro? Para entendermos esta história, temos de começar por um crime. Um crime que se tornou, de certa forma, o símbolo de uma crise nacional. O assassinato brutal, em 2001, de António Siba Macuacua. Ele era o presidente de um dos maiores bancos do país. E vejam bem a brutalidade disto. Atirada do topo do edifício do seu próprio banco. E porquê? Bem, estavam em falta 150 milhões de dólares. Mas o mais chocante, talvez, tenha sido o que aconteceu a seguir. Absolutamente nada. Um silêncio total. Ninguém foi levado à justiça. Este evento terrível é o ponto de partida para a tese polémica do escritor Joseph Hanlon. Ele argumenta que o que aconteceu em Moçambique foi muito para além da corrupção. Foi, na verdade, um processo de recolonização. E como é que isto terá acontecido? Segundo Hanlon, a principal ferramenta foi uma política económica conhecida como terapia de choque. Esta foi uma receita, digamos, imposta por grandes instituições financeiras internacionais. Alan defende que isto não foi um acidente, mas sim um processo com passos bem definidos. O objetivo, segundo ele, não era o desenvolvimento, era uma reengenharia do Estado. Primeiro, forçar a privatização de tudo o que era do Estado. Depois, criar uma pequena elite local corrupta. E o trabalho dessa elite? Facilitar a saída da riqueza do país para o capital internacional. A corrupção não era um problema do sistema, era o próprio sistema. E olhem que esta ideia não é propriamente nova. Já nos anos 60, líderes como Kwame Nkrumah alertavam para este exato perigo, este neocolonialismo disfarçado de independência. E claro, as consequências humanas foram trágicas. Quem se atrevia a investigar e a denunciar este sistema, como o jornalista Carlos Cardoso, era silenciado. Estes assassinatos tornaram-se avisos públicos, bem claros, para quem ousasse desafiar o status quo. Ok, esta é uma narrativa muito forte, a da culpa externa. Mas será que conta a história toda? Há quem discorde, e muito. Críticos como os professores António Francisco e Elísio Macamo oferecem uma perspectiva completamente diferente. Vamos ver o que eles dizem. Para eles, a tese de Hanlon, por muito poderosa que seja, falha ao ignorar os problemas internos do país. A diferença é fundamental. Para Hanlon, as forças externas criaram o Estado corrupto. Para os críticos, essas forças foram apenas cúmplices de uma fragilidade que já existia. Ou seja, a corrupção não é a causa do problema, é um sintoma. E que fragilidade era essa? Bem, eles apontam para o que chamam de o elefante socialista na sala. A ideia de que o Estado que nasceu da independência, centralizado e autoritário, já tinha em si as sementes de uma elite que via o poder como uma forma de extrair a riqueza. Isto muito antes da chegada do FMI. Então, para estes críticos, a tese da recolonização acaba por ser uma desculpa conveniente que liba as elites locais das suas responsabilidades. Mais do que isso, argumentam que esta visão infantiliza os moçambicanos, tratando-os como vítimas passivas sem qualquer poder sobre a sua própria história. Reduz tudo a um drama moral, a uma luta simples entre o bem e o mal, quando a realidade é bem mais complexa. Então, ficamos com duas visões aparentemente opostas. Foi pressão externa ou foi uma falha interna? E se esta for a pergunta errada? Uma terceira perspectiva sugere que talvez não tenhamos de escolher um lado. Esta ideia é fascinante. Fala-se numa cumplicidade estrutural. Quer dizer o quê? Que as pressões externas e as fraquezas internas não foram duas coisas separadas. Pelo contrário, criaram uma espécie de sinergia destrutiva. As políticas neoliberais não caíram do céu. Elas encaixaram e até aceleraram as lógicas de poder e extração que já existiam no país. E isto dá uma nova luz ao debate. Não se trata de escolher um vilão único, se é o FMI ou são as elites locais. Trata-se de perceber como é que as políticas de fora e as ambições de dentro se alinharam para permitir a captura da riqueza pública. A análise de Hanlon, nesta ótica, não é só uma denúncia, mas um estudo de como esta cumplicidade na prática funcionou. E tudo isto nos leva de volta à tensão central, ao nó górdio de toda esta história. Vimos a tese da recolonização, a crítica que aponta para as culpas internas e esta terceira via que fala de uma cumplicidade. No fim, resta uma questão fundamental, que continua por resolver. A pergunta que fica é mesmo esta. Onde é que traçamos a linha? Onde acaba a influência de fora e onde começa a responsabilidade de dentro? A resposta a esta pergunta não define apenas a forma como olhamos para o passado de Moçambique, mas, mais importante, define como se pode ou não construir um futuro diferente. É uma questão que, na verdade, ecoa em muitos cantos do mundo hoje.